O patrão comeu merda. Até esse domingo, a assinatura do UFC Fight Pass tá saindo pela metade do preço, meu filho. R$14,90 por mês no plano semestral. Isso para assistir todos os eventos do UFC ao vivo, incluindo o Charles do Bronx vs Ilia Topuria nesse sábado. No semestre, vai ter Max Holloway vs Dustin Poirier mês que vem, Khamzat Chimaev vs Dricus du Plessis em agosto, Jean Silva contra Diego Lopes em setembro, inclui Alex Poatan vs Magomed Ankalaev 2 e Islam Makhachev contra Jack Della Maddalena em outubro/novembro. Tem agora também o evento de Jiu-Jitsu que o Dana White bolou, o LFA, entre outros, tudo em alta qualidade, sem travar e com transmissão em português com o André narrando. Contratando o plano semestral pelo Allplay, você ainda leva R$40 de voucher por mês na ingresso.com para gastar livremente em cinema. É inacreditável. Os caras praticamente estão te pagando para assistir o UFC. Não há acordo melhor no mundo. Mas repito, corre, assina agora, porque essa moleza só vai até domingo. Depois acabou. Garante logo o UFC 317. O nosso link referenciado para o Allplay, que é o mesmo acesso, você entra lá no UFC Fight Pass, clica no ícone do All e bota os dados e entra normalmente. O link está na descrição e no comentário fixado. Não perde, é só uma vez por ano essa promoção. Beleza? Vamos para a resenha. Nesse instante, Charles do Bronx é zebra na proporção de 4,60 para 1 lá na stake.bet.br. Ou seja, os apostadores estão botando o ex-campeão dos leves, que se bobear é top 3 da história da categoria, como a maior zebra do card principal, contra adversário praticamente estreando na categoria. E Charles, tão subestimado no passado, nunca foi tão zebra assim na carreira inteira. Para vocês terem uma ideia, contra o Islam Makhachev, que era o bicho-papão da categoria, atual número 1 peso por peso, o brasileiro ficou para trás na proporção de 2 e pouquinho para 1. Então a minha primeira opinião é a seguinte, tá assimétrico. Independente de quem vai ganhar ou perder, essas odds não refletem muito a realidade, já cruzam para a fronteira do desrespeito. Porque estão precificando Charles e Topuria como lutadores de patamares diferentes, como se não pertencessem à mesma frase, não fossem iguais. Já começa aí pra mim um erro de avaliação que favorece o Charles, porque Topuria, ainda jovem, com 2 lutas muito importantes na carreira, estará pressionado para suprir a expectativa, provar que é tudo isso mesmo que acham dele. Ele já tá até tirando foto oficial com 2 cinturões, dizendo que nocauteia fácil no primeiro round, que depois segue para a categoria até 77 quilos para enfrentar o Makhachev, até botou o Charles em 3º lugar no nível de dificuldade dos 3 últimos adversários. Muito divertido da boca para fora, gera conteúdo, só que da boca para dentro também vira ansiedade, adrenalina. Já o brasileiro certamente tá puto, alcançou um patamar novo de subestimação, tá sendo tirado para cachorro morto. Tudo isso aqui foi só um bônus, porque nesse vídeo eu vou trazer mais 3 pontos que favorecem o Charles nesse casamento, para ver se a gente sai também desse total estado de cagaço, essa sensação de que já perdeu abatendo o público brasileiro. Há caminhos para a vitória, dá para enxergar o copo meio cheio, e esse é meu objetivo aqui hoje. Em primeiro lugar, eu venho batendo aqui na tecla do caos, porque o Charles é um lutador diferente de todos os outros. Topuria nunca enfrentou um adversário tão suicida quanto ele, que corre tanto risco, capaz de o forçar a reagir rápido, sem estudo ou aclimatação. E essa é a primeira luta do espanhol contra um peso leve grande, adaptado à categoria. Em teoria, ele precisaria mais do que nunca estudar, medir distância, se adaptar à velocidade, a peso da mão do adversário, movimentação, etc. E o Charles, se for agressivo como costuma ser, tira essa possibilidade. Então sim, a luta tem tudo para ser rápida, vai ter uma colisão e os dois têm muito poder de fogo. Mas se o Topuria, por um lado, tem potencial para derrubar o brasileiro, com mãos duras, rápidas e técnica, a recíproca também é verdadeira. O meu ponto é que uma coisa é ter tempo e espaço para impor o seu jogo, como um matador gosta de fazer. Ele costuma ser o bully ali dentro, gosta de avançar cortando ângulos e espaço até deixar o adversário preso contra a grade. Só que outra coisa diferente é ter que reagir a um cara maior te forçando a trocar porrada. Rápido, agora, começou. Nesse tipo de situação, ainda frio, a estratégia costuma ficar em segundo plano. O instinto toma conta. É um jogo perigoso, uma roleta russa, mas quem toma a iniciativa geralmente surpreende e tem alguma vantagem. E no tiroteio, meu amigo, não há favoritismo na casa de 4,60 para 1. Muito menos a favor do lutador menor
praticamente virgem na categoria. Justin Gaethje e Dustin Poirier, os reis da violência, os BMFs, porradeiros natos, perderam nesse tiroteio. Um levou mão dura e ficou grogue, e o outro abriu brecha pro Charles chegar nas costas. Já o segundo e mais importante ponto a favor do Charles aqui é a diferença de tamanho. Eu vou cravar aqui que as odds vão mudar legal depois da primeira encarada entre eles, porque a diferença de tamanho vai berrar. E muita gente que tá subestimando o Charles, depois de ter essa referência visual, vai ficar com o pé atrás. Pessoal, o Topuria não é grande nem para peso pena. No peso leve, com 1,69 m, 1,70 m de altura, dependendo de quem diz, né, e 1,75 m de envergadura, ele é o menor top 15 por boa margem. Eu não sei nem se na categoria toda, com quase 100 atletas contratados, tem alguém com as duas medidas inferiores. Já dei esse exemplo antes. O Islam Makhachev, como meio médio, é do porte de 5 ou 6 top 15. Não há diferença de tamanho relevante. O Topuria não. Dependendo do adversário, ele vai sumir. Duas fotos recentes ilustram bem o que eu tô falando. A primeira é ele com o peso galo, Raul Rosa Júnior, e a segunda com o peso mosca, Kai Kara-France. Pessoal, o France não é nenhum peso mosca grande. A única forma do Topuria compensar e não ser arremessado de um lado para o outro, claro, além da técnica, é o peso. Ele garante que estará com 81, 82 quilos ali no dia da luta, que é próximo do que o Charles pesa. Beleza, mas também não vai afetar a explosão e a velocidade dele? Eu sempre lembro da história do Conor McGregor, que tinha o toque da morte no peso pena, derrubava todo mundo com um toque da mão esquerda. Lembram do espanto que foi quando ele socou o garotão Nate Diaz com toda a força e o malandro nem piscou? E McGregor é um sujeito de 1,75 m de altura e 1,88 m de envergadura, medidas consideravelmente superiores ao Topuria, enquanto Charles do Bronx tem medidas compatíveis com as do Nate Diaz. Então não descartem a possibilidade do Charles, acostumado com Dustin Poirier, Justin Gaethje, Michael Chandler e companhia, não sentir tanto a mão do espanhol. Separam lutadores por categorias de peso por um motivo óbvio, e nem sempre o punch, a força, converte bem para de cima. Para ser sincero, eu acho que vai converter bem. Do peso pena para o peso leve, a diferença é pouca, né? Mas é um ponto de interrogação. É uma incógnita, não é pro Topuria ser tão favorito assim. E outra, Topuria é wrestler de ofício, nunca foi finalizado, tem centro de gravidade baixo, vai ser difícil derrubar. Mas o adversário da vez é o melhor jiu-jiteiro que ele terá enfrentado e com braços e pernas muito mais compridos. E se o Charles, numa transição, laçar o pescoço ou já sair para as costas botando o gancho? Por fim, a diferença de altura vai dar grande vantagem ao Charles no clinch, né? Seja para meter cotovelada, subir joelho ou até controlar a cabeça. Mas a diferença de altura e envergadura de perna vai ser fundamental, principalmente para chutar. O grande ponto fraco do Topuria, aquilo que não é tão desenvolvido no jogo dele, tanto ofensiva quanto defensivamente, são os chutes. Tanto que o único knockdown que ele levou no MMA foi justamente um chute alto de um peso leve mais alto. O Charles balançou o Beneil Dariush com um chute alto. E o Dariush é muito mais alto que o Topuria. O Topuria também não disparou um único chute médio ou alto no UFC ainda. Charles do Bronx tem que incorporar aqui Yair Rodrigues o Pantera. É chute baixo, médio, alto, frontal, lateral, tudo que puder, mantendo a distância, mantendo baixinho longe. O jogo da distância para ele aqui é ótimo, é a melhor defesa. Aterrissar sem ser tocado, arco e flecha. Se Charles ainda fintar uma queda e a partir disso o Topuria ressabiado jogar arqueado, qualquer chute frontal, dada a diferença de altura, já vai no queixo. Topuria é o adversário mais baixo que Charles terá enfrentado no peso leve. Ah, Renato, mas o Max Holloway é mais alto que o Charles e o Topuria achou o queixo dele. Sim, mas Holloway tem envergadura bem inferior, estava desidratado para bater 66 quilos e não ameaçava com luta agarrada. O último ponto de esperança aqui reside na própria vaidade do Topuria. Eu acho extremamente explosiva essa combinação de atleta invicto com um rei na barriga, com mania de Deus, que já mudou o próprio apelido para A Lenda com uma só defesa de cinturão e, pelo visto, ainda compra milhões de seguidores fake no Instagram para passar a percepção ao público que é mais popular do que é. Com uma subida de categoria que ainda não sabemos se é condizente com seu biotipo, contra adversário extremamente perigoso, letal, recordista de bônus e finalizações, e esse clima de já ganhou, oba-oba. A união desses fatores, meus senhores, é nitroglicerina pura, não costuma acabar bem. Sim, admito que Ilia Topuria merece um certo tipo de favoritismo,
tem a diferença de idade, tem o estilo de jogo que talvez não casa muito bem. Charles tem problemas defensivos, principalmente na troca de mãos, e o espanhol é muito certeiro, muito rápido e muito poderoso. Não tô de nenhuma forma me desfazendo dele, é um atleta especial, completo, inteligente, mas dá para sonhar, há caminhos claros para a vitória. Esse clima de funeral no meio do público brasileiro não faz sentido. Até porque essa é a última grande chance do Charles. Pelo que ouço, o bicho tá motivado, com sangue no olho, não quer desperdiçar e quer mandar um recado para todo mundo que o subestima de uma vez por todas. Faria isso virando o primeiro homem a reconquistar o cinturão dos leves. Vamos ver o que acontece. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. Você ainda tem alguma esperança? Você ainda vê motivos para acreditar como eu? Ou já entregou a arma e admite que Charles não vai vencer no próximo sábado, né? Não tá tão otimista assim? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like, ajuda bastante a gente com o algoritmo do YouTube. Clicar no botão hypar também. Contrata logo o Wallplay para assistir essa luta do Charles e Topuria no sábado. Vale muito a pena. Link no comentário fixado. E não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre o grande pesadelo de Dana White que virou realidade. Pela primeira vez em 21 anos, aconteceu uma coisa que vai fazer o presidente do UFC se coçar o mais rápido possível. Clica aqui para entender o que é. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.